Você ouve a partir de agora Sônia Santana Prime Time. Coerência, eficiência, competência e tradição para informar você. Os trabalhos de renomados pesquisadores e cientistas, com foco na inovação e na tecnologia. Sônia Santana Prime Time, um programa que ressalta aqueles que impulsionam a sociedade produtiva do interior de Minas Gerais. Sônia Santana Prime Time, o seu programa de rádio, aqui na Montanhesa. E nós vamos conversar agora com o professor Cláudio Furtado Soares, diretor-geral do Agros. Tudo ótimo, professor? Tudo ótimo, Soninha. Tende a melhorar. Prazer falar com você. O prazer é meu estar aqui com você, conversando com os ouvintes da Rádio Montanhesa. Estamos apresentando Sônia Santana Prime Time. Professor, em abril de 2021, o senhor assumiu, a diretoria-geral do Agros. Como que está sendo essa experiência e como que o senhor avalia esse período? Oi, Soninha, foi assim um desafio muito grande. Eu já estava 10 anos aposentado, não parei nenhum dia, na verdade, e prestei serviço em outros locais. O professor Demésio me convidou para fazer um curso, um treinamento sobre agro, sobre previdência, saúde, na expectativa de precisar de um conselheiro que tivesse aposentado, participar dos conselhos. Eu me prontifiquei, era um curso de forma online, então participei toda semana. No final do semestre ele me colocou esse desafio e eu falei que ia pensar. Ele falou, não tem que pensar não, você não pode furtar esse apoio à nossa universidade e o seu histórico, o seu passado aqui, a sua experiência. Então eu topei o desafio e realmente é a gente, como usuário do Agros, não conhece a complexidade que é as atividades de previdência complementar e de apoio à saúde também. E também, foi um período desafiador, Um período muito desafiador, porque o Agros passa por mudanças, E assumimos a direção em plena pandemia, todo mundo trabalhando de forma virtual. Então, foi muito difícil aquele momento, mas o Agros participando intensamente aí das atividades de apoio aos hospitais, ao setor de saúde e dando a contribuição dele, trabalhando de forma virtual, mas trabalhando todo dia e a equipe do Agro se dedicando para valer, para atender a população, os seus participantes, E mais do que nunca o Agros prestou excelente serviço a que ele se propõe, Sim, implementou a assistência à distância com os médicos, a pessoa entrava em contato com o médico e era atendido e recebia todas as recomendações, apoiou os hospitais, apoiou a prefeitura e teve todo esse desafio e essa atuação respondeu à altura. E naquele momento também nós pegamos o termo de ajuste de conduta do Plano B em andamento, em negociação com o Ministério, com a Previc, com todo um trabalho em andamento e demos sequência, um trabalho que a gente não sabia quando terminaria, mas evoluiu com todo o apoio da equipe, com todo o apoio dos participantes, da Apagros. E em dezembro conseguimos fechar o acordo também lá com o Ministério e viramos uma página aí nesse problema do Plano B. A pandemia, com todos os problemas que causou, trouxe também oportunidades. Naquele momento, o Agros implementou o serviço de atendimento médico à distância, o teleatendimento, que hoje é uma coisa moderna, as reuniões virtuais. Hoje, por muito pouco, a gente não precisa sair de Viçosa para uma reunião na capital ou em outro lugar. Nós reunimos com todas as facilidades com pessoas em outros estados. Nós temos empresas que nos dão consultoria, que estão em Vitória, estão no Rio Grande do Sul, e isso tem fluído muito bem. Então esse é um dos benefícios da pandemia, esse atendimento online. Muitas vezes o participante usuário do sistema não precisa ir ao Agros para marcar uma consulta, para agendar ou para solicitar um outro serviço. Então todo esse teleatendimento tem melhorado significativamente. E hoje o Agros, professor Cláudio, ele conta com quantos beneficiários aproximadamente? Hoje o Agros conta com cerca de 15 mil beneficiários, que estão localizados em Viçosa, Belo Horizonte, Florestal, Rio Paranaíba, Capinópolis.
E nós temos uma rede credenciada nos municípios com possibilidade de atendimento a essas pessoas. Então nós temos uma rede credenciada em Viçosa, em Belo Horizonte, em Florestal, Rio Paranaíba, e também tem atendimento em Juiz de Fora, em Ubá. Recentemente credenciamos o Hospital de Visconde do Rio Branco. Então nós temos esse atendimento. O Agros, por ter uma atuação regional, para atender essas 15 mil participantes, ele é caracterizado como uma instituição regional. Isso traz vantagens também. Ele não tem um atendimento nacional. Esse atendimento regional também traz um fator de competitividade melhor também. E são os profissionais envolvidos na área de saúde, né? Além da rede hospitalar e de laboratório, tem os profissionais que atendem, que são cerca de 850 profissionais que prestam serviço para essas pessoas, para esses 15 mil usuários. Tem que ser uma gestão moderna e ampla, né? É uma gestão moderna e ampla, e o Agros procura cada vez mais investir nesse atendimento, nessa infraestrutura de atendimento, e hoje em dia tudo muito de forma virtual, e esses serviços de tecnologia da informação são muito caros, né? Então isso tem exigido muito do Agros nesse aspecto. E você acha que as pessoas reconhecem a importância do Agros? Olha, Sônia, eu não tenho dúvida. Aqueles que utilizam o serviço, eles são grandemente agradecidos. A gente ouve muitos depoimentos assim, muitos positivos em torno do Agros, do atendimento do Agros, principalmente em relação ao atendimento à saúde. Só que a gente precisa melhorar. Tá bom, mas pode melhorar sempre, né? E nós trabalhamos sempre nesse sentido também. Se há uma reclamação, por exemplo, de quando há necessidade de aumento de taxas, é normal, porque nós estamos vivenciando uma crise muito forte, né? Mas os custos da saúde, eles têm aumentado significativamente, com novos equipamentos, novas tecnologias, novos medicamentos. Mas o Agros tem conseguido segurar ainda os seus custos de taxas, né? Já há 3 anos sem reajuste. Primeiro veio o Agros, né? Para depois vir o plano de saúde. O Agros foi criado inicialmente pelo reitor da época, era o professor Paulo Mardel Júdice, né? Que criou o Agros, a Funarb, né? E foi um grande empreendedor aqui na nossa universidade, além de outras coisas que foram feitas na época também. Mas ele criou o Agros com a finalidade de complementar a aposentadoria, como o Agros Previdência, né? Na época éramos todos seletistas e não teríamos aposentadoria integral, então criou-se um instituto para a Previdência complementar, que a gente pagaria uma parte, o governo pagaria outra parte e teríamos a complementação de aposentadoria. E algumas pessoas chegaram a aposentar nesse processo. E nessa época foi criado, então, o Plano A. Mas as pessoas continuam usando o Agros Previdência. Sim, o Plano A continua existindo para todos aqueles que são seletistas, no caso, praticamente os funcionários do Agros e aqueles da universidade que não puderam passar para o regime jurídico único. Nós passamos para o regime jurídico único no início dos anos 90, né? Recebemos devidamente corrigida o pagamento que a gente tinha feito naquela época e a nossa reserva de poupança, e passamos a contribuir com o Plano B com um valor relativo a 0,2% do salário, para a gente manter um vínculo com o Agros. Mas o Plano B não chegou a ser reconhecido pela Previc, né? E aquele montante que a universidade, que o governo tinha pago para os participantes, foi sendo questionado o tempo todo, durante esses 30 anos, que foi o recurso do Plano B, né? Ele veio mantendo benefícios, né, para os participantes, mas ficou um montante de recursos que o governo falava que era dele, o Agros falava que era dos participantes. Então essa polêmica durou 30 anos e nós conseguimos fechar o acordo que já estava iniciado pela diretoria anterior. Conseguimos concluir esse acordo com o governo em dezembro, e o governo levou uma parte do recurso e a outra parte está sendo trabalhada agora para pagar os benefícios dos participantes. É importante colocar nesse ponto, Soninha,
que o plano B, ele mantém os benefícios para os servidores que são participantes desse plano, do plano A. Eles, por exemplo, o participante que está em atividade, ele tem 5 benefícios. É o pecúlio por morte, o auxílio funeral, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de serviço, por idade, aliás, às vezes a pessoa chega na idade de aposentar, mas o tempo não foi completo ainda, então o Agros faz a complementação. E tem também o auxílio reclusão. Caso o participante seja preso, o Agros complementa o salário dele naquele período que ele estiver sem o salário da instituição, né? O participante aposentado, que é o meu caso, nós já só temos 2 benefícios, pela graça, né? Nós não usamos o pecúlio por morte, não aposentamos por invalidez, nem fomos presos, né? Mas nós temos o direito de usar o pecúlio por morte, que equivale a 15 salários. A pessoa, quando falece, a família recebe lá os 15 salários, e o auxílio funeral. Nós só temos esses 2 benefícios. Então, o que tem sido trabalhado hoje pela comissão, na regularização do plano, é chegar num ponto em que pode chegar aos valores de cada beneficiário, seja os aposentados, seja aqueles aposentados por invalidez, aqueles que recebem uma complementação, os que estão em atividade e os que estão aposentados. Então esses cálculos aí já foram feitos de forma atuarial. No início de maio nós já encaminhamos isso para o Conselho, mas o Conselho entendeu que precisávamos rever esses cálculos, porque, aliás, foram encaminhados 3 modelos de cálculo, para ser decidido por um deles, mas na verdade são cálculos atuariais. E o Conselho entendeu que nós devemos fazer um cálculo misto entre atuarial e financeiro, porque procurando uma forma de atender melhor os participantes. Então nós estamos nessa fase de contratar especialistas para fazer esse cálculo de forma mista, atuarial e financeiro. E além do plano A e do plano B, tem o InvestPrev, que é um plano que ele é atrativo para quem está começando agora, que não tem aposentadoria integral, mas que precisa planejar uma previdência para o futuro. Então a gente tem trabalhado bem também esse aspecto de atrair novos profissionais, novos participantes para o InvestPrev. Vocês estão buscando então os ex-alunos da UFV? Olha, nós estamos com um desafio que o Agros precisa, para sobreviver, ele precisa crescer. Então nós estamos buscando outros participantes, instituições privadas, outras instituições públicas, mas não é um trabalho fácil. E nós estamos organizando também a estrutura interna para a gente poder dar esse passo, mas nós temos a expectativa de que vamos conseguir avançar, né, para outras instituições, para outros participantes, ex-alunos, igual você falou. A gente está buscando esse crescimento. Professor Cláudio, foi um prazer imenso conversar com você. Agradeço-lhe muito pela atenção ao nosso convite. E eu peço que você deixe aí a sua mensagem. Agradeço também, Soninha, e todos os ouvintes da Rádio Montanhesa, e vamos seguir em frente. O Agros é muito importante para a nossa comunidade, é muito importante para os participantes, e a forma de sobreviver é o crescimento. Nós temos que, o Agros já é referência local, nós temos que transformá-lo numa referência regional e nacional. Hoje conversamos com o professor Cláudio Furtado Soares, diretor-geral do Agros. Você ouviu Sônia Santana Prime Time.